Eu quero fazer um registro e um agradecimento especial aos servidores da Justiça do Trabalho, de modo especial a Sandra Regina Payan, que é diretora da primeira vara, da qual já fui titular, o Alex, que é diretor da segunda vara, o Adailton e a todos os servidores que estão envolvidos, e também a Secretaria de Assistência Social, que também está com o seu pessoal auxiliando aí no credenciamento e no andamento dos trabalhos. Registrar o meu agradecimento também ao cerimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a equipe de imprensa que está acompanhando, inclusive filmando nosso evento, que acredito um dia se revelará histórico. E passo imediatamente a palavra à Procuradora do Trabalho, Renata Crema Botasso, lembrando aqui que o Ministério Público do Trabalho é um parceiro importantíssimo nesta luta que estamos travando. Doutora Renata. Boa tarde. Difícil de falar praticamente por último, tentar despertar um pouco o pessoal, os resistentes que ainda estão aqui, né? E falar depois de pessoas tão gabaritadas, professores, né? Então é interessante, mas o bom é que eu vou ser bem breve. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre o Ministério Público, mas para não me alongar muito, eu vou tentar falar sobre o Ministério Público já na atuação pós-pesquisa, né, para esse trabalho que nós faremos agora. O Ministério Público, todos sabem, ele é defensor do ordenamento jurídico e de interesses sociais. Como que o Ministério Público age? Como a Silvana falou, né, a gente é mais punitivo, né? Mas o interessante é ter essa interlocução e essa parceria. Mas o Ministério Público, tomando conhecimento das irregularidades, ele instaura um inquérito civil para investigar, no caso do que nós estamos conversando, a exploração do trabalho infantil. Esse inquérito, qual o resultado? O explorador ou o empregador daquela situação irregular, ele vem até a Procuradoria e assina um termo de ajustamento de conduta, em que se compromete a não mais explorar aquela situação de trabalho infantil, ou em caso de não assinar esse termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público propõe uma ação civil pública, buscando perante o Judiciário uma condenação para que ele não repita mais aquela atitude, aquela irregularidade. Tudo isso com combinação de multa em caso de descumprimento. Aí vocês me perguntam, isso eu já falei o que a gente faz, né? Assim, muito resumidamente. Na questão do trabalho infantil, a gente também tem programas de políticas públicas, tem projetos de Ministério Público do Trabalho na escola, fazendo a capacitação de professores para trabalhar nas escolas, conscientizando as crianças, fazendo trabalho a respeito da proibição do trabalho infantil. Trabalhamos também, junto com o Ministério do Trabalho, a questão da inserção de aprendizes. Mas eu vou voltar ao que eu tinha começado. Quando a irregularidade for detectada, que é o que a gente está trabalhando hoje. Foi feita a pesquisa, foi feito um levantamento de mais de 700 casos, e aí vocês me questionam, então o Ministério Público vai instaurar 775 inquéritos? Não é o caso de instaurar tantos inquéritos. Nós temos um procedimento que se chama procedimento promocional, quando a questão abrange um número grande de casos e de uma irregularidade só, né? Posso mencionar como foi o caso da aprendizagem. Nós fizemos um procedimento promocional, constatando todas as empresas que não estavam cumprindo a cota, até chegar, reunimos tudo, até chegar naquelas que não cumpriram mesmo, para depois instaurar o inquérito contra aquelas que não se regularizaram. Então, nós, Ministério Público do Trabalho, que faremos com esses 775 casos? Teremos um procedimento promocional e trabalhando conjuntamente, né, com todo esse pessoal, esses parceiros do fórum, vamos detectar aqueles casos de aprendizagem. Obviamente, muitos casos serão aprendizagem
regular, dentro dos requisitos legais. Estágio, também vamos detectar. Os que não estiverem regular, buscaremos a regularização. O que não conseguir a regularização será objeto de inquérito. Prioridade, como disse a Maria Helena já, os 241 casos que não estão nesse patamar do mínimo de proteção. Eu acho que isso é o mais grave, certo? E vamos trabalhar em conjunto. Para quê? Eu já tive casos de inquérito lá, que a hora que eu chamei, não era o explorador, no caso, não era nem terceiro, era o pai, né? Que era um problema familiar, era um problema social. Então, a gente vai ter que analisar o que sobrar desses 770, que for realmente irregular, a gente vai ter que chamar para regularizar. A assistência social, a educação, entra num papel muito importante, porque de nada adianta o Ministério Público fazer o explorador assinar que não vai mais explorar aquela criança, aquele adolescente, se ele continua na situação social de risco ou de desatendimento dos direitos básicos. Então, aqui existe uma interlocução muito interessante. Nós temos grupo de WhatsApp, nós temos um conhecimento pessoal da nossa rede, é muito bacana, funciona muito bem. Então, eu acredito assim, que com o resultado dessa pesquisa, nós vamos colocar em prática um trabalho, esse fluxograma que a Fabiana mostrou, ele já funciona aqui em Prudente. Então, nós vamos continuar um trabalho, mas nós vamos agora pegar esses dados e trabalhar esse fluxograma nessas questões, né? Nesses casos, certo? Então, assim, o Ministério Público vai fazer a sua parte, logicamente, vai continuar fazendo, na questão dos inquéritos, dos que não regularizarem. Uma questão interessante de babá, faxina, trabalho em domicílio, de terceiro, onde há uma dificuldade de chegar até o domicílio, de adentrar ao domicílio, porque existe uma proteção constitucional, é papel do Ministério Público, então, nesses casos, requerer uma ordem judicial, né? Nós estaremos prontos para auxiliar no que for preciso, já fazendo essa busca ativa e buscando punir os que estão explorando, e vamos continuar também destinando, não só ao fundo, né? Nós temos as ações em que essas multas são destinadas, mas para as entidades que acolhem essas crianças, porque o fundo municipal, né, a Marina sabe disso, nem todas as vezes o que é necessário para essas entidades pode ser atendido pelo fundo. Então, o Ministério Público faz essa destinação, às vezes é objeto de condenação em sentenças essa destinação, mas o Ministério Público também destina a entidades que atendem essas crianças e adolescentes como uma forma de fortalecimento de outras políticas para que eles se afastem do trabalho infantil definitivamente. Então, eu acho que em breves pinceladas, essa participação do Ministério Público do Trabalho nessa luta, né, tão grande que é de erradicação do trabalho infantil, e que agora eu estou muito confiante que nós, em breve, poderemos cantar essa vitória aqui em Presidente Prudente. Obrigada.